É bonita o azul e o amarelo, né? Eu acho o amarelo, camisa da seleção brasileira amarelo, eu acho, cara, linda. Você quando joga com amarelo, calção branco e meião branco, eu acho bonito pra caramba. Ou quando você joga tudo de azul, também eu acho lindo pra caramba. É que o Brasil é... Mas eu achei legal a camisa da seleção brasileira. Você não gostou não, Eneg? Não, eu achei que o azul podia ser um pouco mais clássico. Amarelo achei bem legal. Agora, pra mim pouco importa, eu quero é bola na rede, entendeu? O meu negócio é o seguinte, bota aquela camisa, vai fazer gol, show de bola, vamos ganhar a Copa, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero gol, quero drible, quero gol, quero ir pra cima, eu não quero 7-1 com camisa bonita, não. Eu prefiro ganhar o jogo com uma camisa que eu falo, eu não gostei tanto assim. Oi, Neg, você falando de gol, quem quer gol também é o Palmeiras, né? Com esse interesse no Pedro. Essa contratação do Pedro, desde do Mundial, o Palmeiras vem, pelo menos o torcedor palmeirense vem pedindo esse camisa 9 para a equipe do Palmeiras, e se eu não tiver equivocado, a 9 não está sendo nem utilizada. Eu acho que o Luiz Adriano era o 9, depois da saída do Luiz Adriano. Era o 10 o Luiz Adriano. Né? Aí o 10 ia pro Rony, o Rony que usava a 7, aí o 7 foi pro Dudu e tal. Mas eu acho que a 9 não está sendo ainda utilizada pelo Palmeiras. E provavelmente a espera do Pedro, né? Muitas informações, obviamente, em torno de tudo isso que tem acontecido, pelo menos nessas últimas 48 horas, o interesse da Leila, né? Oferecendo ali um pouco mais de 100 milhões no Pedro, o Flamengo falando que não, tem uma multa rescisória muito, muito alta, mas tudo isso é uma questão para negociar. O certo é que cada vez mais mais presente, né, na crônica esportiva essa contratação do Pedro. Eu tenho falado muito nos últimos dias sobre o Pedro vir pro Brasil, perdão, falando de seleção brasileira, com o Brasil ficou na cabeça, vir para São Paulo para ser protagonista, né? Um jogador com a qualidade que ele tem e ser coadjuvante num Flamengo, porque já tentaram, ora Renato Gaúcho naquela ocasião, dessa pressão de jogar os dois juntos, né? O Pedro e o Gabigol, e o certo é que isso não tem acontecido agora com o Paulo Sousa da mesma forma, os dois não têm jogado. E quando joga, também acho que consegue até os dois jogarem juntos, mas eu acho que na cabeça do treinador parece que não cabe ali os dois no mesmo espaço, né? Então acho que seria interessante pro Palmeiras ter um 9, seria interessante pro Pedro também ser protagonista aqui em São Paulo. Eu lembro que na semana passada eu falei lá no Jogo Aberto sobre isso. O torcedor flamenguista nas minhas redes sociais, cara, indignados, todo mundo. Claro. Pô, deixa o Pedro aqui, deixa ele ficar aqui, ele tem que jogar aqui e tal. E eu entendo o olhar do torcedor flamenguista, porque se trata de um grande jogador, de um grande 9. A gente, num passado já distante, falava do Fred como esse 9, do próprio Ricardo Oliveira como esse 9. E hoje a gente não tem, né, esse 9 de seleção brasileira, se pode se dizer dessa forma. E falando em relação à seleção brasileira, como o Eneg trouxe esse assunto da camisa e tudo mais, até pro Pedro seria interessante ser titular no Palmeiras hoje, no Palmeiras atual, que é um time que joga muito, e essa bola passa toda hora dentro da área, visando aí uma possível convocação para a Copa do Mundo, por que não? A gente tem falado, por exemplo, na queda de rendimento do Gabriel Jesus. Quem sabe se o Pedro não vem pro Palmeiras, começa a fazer um campeonato brasileiro interessante, uma Libertadores interessante, ele não tem aí a oportunidade de voltar à seleção brasileira. Indo para Porto Alegre, hoje tem o bicho vai pegar hoje, só para finalizar, falar um pouquinho desse confronto entre Grêmio e Internacional e Grêmio. O jogo vai ser realizado no Beira-Rio, né? Lembrando do problema que teve há poucos dias da agressão do torcedor com o ônibus do Grêmio, o Vila Sante sendo ali o mais prejudicado dentre os jogadores, jogo adiado. E esse jogo vai acontecer hoje no Beira-Rio, se eu não me engano, com torcida, o que eu acho, assim, um grande erro, mas enfim, não cabe a mim essa tomada de decisão. O certo é que em 10 jogos o Internacional tem 4 vitórias, o Grêmio tem 5 vitórias, hoje 3 pontos separam essas duas equipes, o Ipiranga é o primeiro colocado no Gauchão, segundo vem o Grêmio com 18, e aí com 15 pontos tem aí o Internacional em terceiro colocado, e em quarto colocado o Novo Hamburgo, para fechar esses 4 primeiros colocados do Campeonato Gaúcho. O certo é que os dois times chegam pressionados para esse confronto. Um pouco mais de pressão para o time que joga em casa, que é o Internacional. Vale lembrar a eliminação
para o Globo na Copa do Brasil, vexatória essa eliminação, tem um peso financeiro, e mais do que o peso financeiro, ouvintes do Band News FM, é o peso técnico, de qualidade técnica, né? O último jogo contra o Aimoré, o Edenilson, por exemplo, que é uma das grandes referências, não há referência nesse time titular do Internacional, foi vaiado pelo torcedor colorado, e isso acende um alerta dentro do Internacional, e me arrisco a dizer, a gente sabe que é comum no futebol brasileiro, infelizmente, isso é comum, você não, por exemplo, o Cacique, se não conseguiu, Medina, não conseguir aí uma vitória convincente, eu acho que ele não vai permanecer no cargo, né? O clássico tem muito peso, sim, não adianta os torcedores falarem, vamos jogar com um time que tá na Série B, a gente que tá na Série A, não. A gente tá falando de gauchão, e no gauchão, hoje, o Grêmio tá aí 2 degraus acima do Internacional. Então esse confronto de hoje à noite pelo gauchão promete, e promete muito. Dito isso... Muito bem. Dito isso... Vai nessa? Me voy.